E aí, galera, vocês estão prontos para mais um conto de terror no especial Halloween? Então, sentem-se que lá vem história. Neste vídeo vou apresentar esta HQ, a revista Calafrio, apresentando Ludmilla, uma aventura na Sé. Bom, nesse exemplar do Calafrio, a primeira história fala um pouco da vampira Ludmilla, que chama muita atenção por onde passa, por ela ser muito bela, na noite de São Paulo. Até que um abusador tenta fazê-la de vítima e a Ludmilla vira o jogo do medo. Quem iria abusar da sua figura aparentemente frágil e delicada acaba sendo morto e desmembrado pela sensual Ludmilla, que se orgulha por ser elogiada pelo feito. Tem até uma cena que um rapaz que está no cenário fala: "Nossa, uma moça muito bonita acabou de arrancar a cabeça daquele cara." Um rapaz que está no cenário, que presencia a cena, ele fala: "Nossa, aquela moça acabou de arrancar a cabeça daquele cara mal intencionado." Então, no final dessa história, Ludmilla acaba convencida de que São Paulo não será mais a mesma com a sua presença. Ela será mais divertida. E vamos para a segunda história desse exemplar. Matinta, Panema. É uma história que mostra um grupo de amigos indo conhecer a Amazônia. E ao desembarcarem em Manaus, pegam um outro barco para irem até uma cidadezinha, para conhecerem a selva e as suas belezas. E no cair da noite, como um manto negro tecido no pavor, o guia turístico conta as histórias para impressionar os viajantes, assim como eu estou contando para vocês. Bom, e ele dizia: "A mata precisa ser respeitada, com uma tinta pereira não se brinca." E a mente dele viaja para o passado, lembrando da velha pedindo fumo para ele, com seus cabelos desgrenhados. Então ele avisa a todos: se uma velha lhes pedir fumo, se não tiverem na hora, marquem depois para ela vir buscar. Panema, ela traz azar. Entre eles, um viajante ri da história, porque ele sabe, porque ele pensa que o guia turístico, ele quer apenas assustar e impressionar os turistas. Mas de repente ele se perde na mata e lembrou do relato assim que ouviu a gargalhada sinistra da vida dela. Se confundia com os contornos e formas da mata escura. Seus cabelos se misturavam com galhos e cipós, atravessando a mata como uma rede incompreensível. Antes ele ria da história, agora fugia desesperado. E tudo na mata o feria durante sua fuga. A mulher ficou furiosa por ele não ter dado nada a ela e o abandona na floresta para ser devorado pelos insetos, apesar de correr com todas as suas forças. Tropeçando nas raízes das árvores, ele se lembra de debochar do guia que contava a história. Porém, o guia negou que conhecia a mulher. Ele apenas contou a história e após isso, ele se perdeu rapidamente do seu grupo. Ele continua caminhando, apesar de sem forças, para tentar salvar sua pele. Perde uma de suas botas na lama, continua correndo e busca ajuda na beira do rio, na esperança de encontrar alguém. Perde suas forças, cai na água do rio, sente todo o seu corpo formigar e percebe que está em um rio de sangue. As piranhas devoravam todo o seu corpo e o levavam para o fundo do rio. E a última coisa da qual ele se lembrou foi da lenda: Panema, Panema, com uma tinta pereira não se brinca. As palavras do guia e uma risada terrível. Moral da história: jamais deboche do desconhecido. Próxima história é da Santa de Cera, que conta que uma igrejinha foi construída no final de uma rua em 1880. O tempo foi passando e a população foi crescendo ali naquela região.
Até que em 1895 eles receberam a imagem de uma santa, em tamanho natural, feito de papel machê e cera, por um artista local. Uma imagem notável, com vestes finas e elaboradas. As gerações mantiveram a santa sempre intacta. O tempo continuou passando. Em 1960, gente humilde da roça, dependente daquilo que plantava e colhia para sua sobrevivência, clamavam à santa para que viesse chuva. Certo dia, do qual já estava um tempo muito seco, formou-se uma tempestade no horizonte, levantando grandes nuvens, ofuscando o céu da tarde. Um raio cai próximo às árvores secas, ao lado da paróquia. O fogo se espalha rapidamente, destruindo tudo. Após o evento, as pessoas da cidadezinha avistam a paróquia e percebem que está totalmente destruída, com a esperança de salvar algo. Quando eles se aproximam dessa santa, eles veem que a matéria está corroída pelas chamas e que havia um esqueleto humano envolvido pelo papel machê e a cera. Sinistro, não é, meus amigos? A próxima história de Calafrio é um portal sobrenatural. Há uma história contada pelo personagem Heitor, que em uma noite sombria tentava dormir, mas estava com muito medo do escuro, que provocava uma sensação de solidão muito forte. Seu pai tentava tranquilizá-lo, dizendo que estaria com ele sempre, que jamais o abandonaria e jamais deixaria algum mal acontecer a ele. Ele dizia: tenta dormir, que o seu medo vai embora. E que no outro dia ele o levaria para o psicólogo e que oraria por ele. Apegado à razão e à fé, encostou à porta do quarto de Heitor, que tentava se apegar às suas palavras, porém o terror não o abandonava, até que um universo de trevas saia debaixo da sua cama e uma fera terrível se revela entre as sombras do seu. Heitor deu um último grito, acordando seu pai, que pensava se tratar de um pesadelo, e dirigiu-se até o quarto do seu filho. Heitor foi atacado e morto por uma fera. Dizem as lendas que ambos foram para o inferno. Heitor quer liderar muitos para libertar seu pai. Há outra lenda que diz que há um portal debaixo da cama das crianças, e em noites fatídicas ou de medo, a criança pode abri-lo. Mas quem crescer superando seus medos, enfraquecerá esse portal e a magia será quebrada e desaparecerá, segundo uma lenda do livro Sobrenatural. A próxima história é No Meio do Caminho. O título se passa no sertão e um cangaceiro escapa de uma perseguição com seu cavalo. O cavalo fica esgotado e acaba morrendo. Ele então, andando a pé, tentando chegar em um local para impedir uma nova destruição por parte dos seus inimigos. Apesar de ele conseguir escapar de quem o persegue, infelizmente o cavalo dele morre e ele fica sozinho pelo sertão, andando muito cansado, até que ele avista 4 figuras, 3 homens e uma mulher, em cima de um cavalo, e ela está presa. E ele já vê isso como uma salvação, aborda todos eles, e a mulher começa a pedir socorro, desesperadamente. Ele acaba atirando nos 3 homens, que jogam uma praga nele. Falam: seu assassino, traidor, você não sabe o mal que te aguarda, você vai pagar por isso. Eles infelizmente morrem, e ele, pensando que ia tirar vantagem da situação, é surpreendido, pois a mulher se revela uma feiticeira e ainda por cima uma vampira muito poderosa. Ela conta um pouco da sua história, que havia um lugar do qual não estavam conseguindo alimentá-la o suficiente, até que iriam isolar ela para que ela morresse. Mas mesmo fraca, ela lança um feitiço no cangaceiro, que fica totalmente paralisado. Ela o morde e ele se transforma em um morcego, um vampiro. A vampira Gabriela morde o cangaceiro, recupera suas forças e se salva, porque ela iria ser abandonada ao brilho do sol, até morrer. Bem, o Lampião morreu em julho de 1938. Com ele, Maria Bonita e mais 9 membros de seu bando. Começou ali a derrocada do cangaço no Nordeste brasileiro.
A próxima história, nesse exemplar, é O Domínio dos Mortos. Fala de um apocalipse zumbi que ninguém tem certeza direito de como começou. Mas foi uma infecção que se espalhou rapidamente a nível mundial e o caos foi tão avassalador que ninguém conseguiu pensar em como escapar da situação. Os zumbis, eles têm como desvantagem a lentidão, mas se eles pegam e ferem alguém, esse alguém imediatamente começa a sofrer mutações irreversíveis. E um policial é o personagem principal dessa história. Ele tem a sua mulher assassinada enquanto eles tentam sobreviver a essa situação. Ela é atacada pelos zumbis e ele, surpreendido e desesperado, continua sua fuga. Apesar de traumatizado e desmotivado para viver, ele continua por instinto tentando escapar dessas criaturas. Em sua fuga, ele acaba conhecendo uma jovem que estava estudando na cidade, até que foi surpreendida por essa tragédia que se alastrou rapidamente pelo mundo. Os dois conseguem fugir, se esconder, mas não por muito tempo. O desespero toma conta deles. E eles tentam fazer um pacto para tirar a própria vida. O policial consegue, mas a moça acaba hesitando e acaba não conseguindo. Ele, infelizmente, acaba falecendo e ela segue tentando fugir das criaturas que devoram umas às outras e devoram quem elas veem pela frente. A história termina com ela fugindo pelo horizonte. E não sabemos mais o que aconteceu. E é assim que termina a história. O que seria de nós uma realidade catastrófica como essa? Tomara que nunca aconteça. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Só que um vídeo especial para vocês conhecerem um pouquinho dessa revista Calafrio. A minha opinião sobre essa revista pode não agradar a todos, mas eu não gosto muito, não gostei muito, sabe? Porque me passou uma impressão de que eles querem fazer quantidade e acabam perdendo um pouco da qualidade narrativa, né? Então, assim, tem quem goste, né? Nada contra, mas eu particularmente não gosto muito. Eu acho que seria mais legal se eles focassem em uma história só ou um personagem só, né? Porque qualidade nem sempre está alinhado com quantidade. Às vezes a gente tem mais qualidade com uma história só, focada em um personagem só, né? Mas é muito válido, quem tiver interesse, adquira uma dessas revistas, porque uma coisa é certa, você vai se divertir bastante, né? Então, recomendo aí, apesar da minha opinião, recomendo para quem quiser essa revista. Muito obrigado por me acompanharem até aqui, vocês são sempre muito bem-vindos. Deixem o seu like, compartilhem, comentem e esperem para mais vídeos, ok? Muito obrigado, cuidem-se.